bonito isso aqui. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece para começar os estudos desta manhã. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus, ajuda-nos no entendimento dos estudos desta manhã, através dos teus emissários, do nosso Allan Kardec, do irmão, o patrono desse estudo, Ernesto Bozano, e do altivo e toda a direção espiritual do CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando o item 284, evocação de pessoas vivas, não é isso? Estamos na pergunta 44. Não é a 44? Uma pessoa viva evocada terá consciência disso ao despertar? Resposta: não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o seu espírito o sabe e pode algumas vezes deixar-lhe uma vaga impressão, como a de um sonho. Então, olha só, nós mesmos somos evocados e nem sabemos. Né? É. Aí você vê a pergunta aqui: quem pode nos evocar se somos seres obscuros? Resposta: em outras existências, podeis ter sido pessoas conhecidas neste mundo ou em outros, e também vossos parentes e vossos amigos podem igualmente fazê-lo neste mundo ou em outros. Suponhamos que o vosso espírito tenha animado o corpo de um pai, de uma outra pessoa. Pois bem, quando esta pessoa evocar seu pai, é vosso espírito que será evocado e que responderá. Então vamos supor, meu pai está reencarnado. Aí, eu queria saber a notícia do meu pai, queria conversar com ele. Aí evoca, ele podendo vir, ele virá. Isso aí. Como espírito adulto e não como criança. Interessante, né? Evocado o espírito de uma pessoa viva, responderá como espírito ou com as ideias do estado de vigília? Resposta: isso depende da sua elevação, mas julga com mais ponderação e tem menos preconceitos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Ora, depende da elevação do espírito. Você acabou de perguntar essa pergunta. Ele vai responder como espírito. Lá do meu, como é que eu vou conhecê-lo como meu pai? Agora, foi um espírito muito atrasado. Pode ser que ele não consiga. Então depende da elevação do espírito, como Kardec colocou. Agora, como espírito, ele tem uma outra ideia, né? Eu lembro uma vez que teve uma comunicação do meu pai,
Já tinha desencarnado um tempo, já uns 15 anos. Aí teve o culto lá em casa, esse culto que a gente faz aqui, do centro, teve na minha casa. O Leon Denis apoiou, o Altivo foi, o Altivo deu a mensagem lá. Não foi lá não. Lá ele também falou do meu pai, mas essa foi escrita, eu pedi notícias. Ele escreveu, né? Escreveu uma opção de coisas lá. Interessante. Eu mostrei para minha mãe e para minha irmã. E elas disseram assim, não, esse não é meu pai mesmo. Não é. Por que elas falaram aquilo? Primeiro que elas não eram espíritas. Eu não devia nem ter mostrado, né? Perca de tempo. Mas mostrei porque era minha mãe, minha irmã, e elas não acreditaram, não aceitaram. Porque a maneira que ele escreveu não era a mesma maneira do meu pai agir, de ser. Só que elas, como não tinham a vivência espírita, já depois de 15, 20 anos de desencarnado, a cabeça muda. O espírito muda, o espírito tem acesso a outras experiências, é outro espírito. E até o meio também que eles estão é completamente diferente do nosso. Aí ele exerce a influência do meio que eles estão. Sim. Então vamos lá. 46. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado no estado de sono magnético, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Resposta: responderia sem dúvida, mais facilmente, porque encontra-se mais desligado. Tudo depende do grau de independência do espírito relativamente ao corpo. O que? O sonambulismo? Ó, ele perguntou, se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado no estado de sono magnético, é você induzir ele através do magnetismo. O sonambulismo pode ser natural ou magnético. Aí ele pergunta, seria mais lúcido do que qualquer outra pessoa? Claro que sim. Então ele entra no estado sonambúlico com o passe, e você vai induzindo, ele vai entrando num estado de torpor, ele acaba dormindo. Quando ele dorme, ele sai do corpo, e com os olhos fechados ele começa a falar. Ele pode até levantar, se ele estiver deitado, e sair andando e fazer algumas coisas com os olhos fechados. Porque o espírito conduz o próprio corpo, como uma marionete, tá? Ele vai levando. Então, nesse estado, o espírito está muito mais lúcido. E essa lucidez, ela é relativa à ligação que você tem com o corpo. Quantas vezes você está até sonhando, você pensa até que está acordado. Você está deitado, é aquele sono bem leve, aí você está vendo, conversando com alguém, uma porção de coisa. Quando você acorda, eu estava dormindo mesmo. Eu estava sonhando com o que? Você nem lembra mais. Não é? Você nem lembra. Na hora você esquece. Por quê? Por causa da ligação do teu corpo com o espírito. O perispírito, né? Estava muito próximo, o teu sono era um sono leve e você estava realmente desprendido, abriu o olho, voltou para o corpo, você não lembra mais. Me veio uma lembrança agora, eu devia ter uns 5 ou 6 aninhos mais ou menos. Eu morava até com o senhor lá em Maricá, um sítio grande a peça, meus avós, meus pais. Está saindo a voz ali? Consegue sair? Ele está pegando a tua pergunta? Tá. Eu lembro de uns 2 momentos, eu dormindo, aí acordei, muita gente conversando. Eu dormi assim do lado da minha avó, acordei com aquela falação, fui na sala ver se tinha pessoas conversando, não tinha ninguém. Agora que me deu essa lembrança, aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Você estava conversando com espíritos. Não, eram vários espíritos conversando. Então. E eu ouvi essa falação. Eu levantei, fui ver o que era, cheguei na sala vazia, todo mundo da casa dormindo, mas voltei a dormir. Exatamente isso. E
Você ainda lembrou ainda que tinha uma falação. Isso aí. Não lembro. É isso aí. Você como espírito. E 47. 46A. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a uma outra pessoa? O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância, isso aí poderia, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a uma outra pessoa? Eu creio que sim, mas vamos lá. A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes, só os espíritos completamente desprendidos da matéria possuem. Tá? Bem claro, é isso aí. Eu sou sonâmbulo. Você está falando comigo. De longe me chama. Não, Ele disse que ele falou aqui, se isso é possível. Eu falei, eu creio que sim, porque é isso que ele disse aqui, depende do espírito, da elevação. Você imagina Jesus, a gente evocou Jesus. É uma evocação que, Senhor Jesus, me ajuda, nos protege, não foi isso? Quantas pessoas estão evocando Jesus agora de manhã? Aqui no Brasil, vamos botar no Brasil, que é o mesmo fuso horário. Em missas, em igrejas, nos lares, as pessoas acordando, fazendo as suas preces. Quantas pessoas dirigindo o pensamento a Jesus? Então, e pessoas, da mesma maneira que nós fizemos um pedido sincero, um pedido de proteção, quantas estão pedindo? Ele recebe todas. Agora, se você falar comigo e ela falar, peraí, fala você, né? Não dá, é minha limitação. Se eu tivesse mais 5 orelhas, de repente até... Vamos lá. 46. 7. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Sim, né? O hipnotismo, sim. Vamos lá. Sim, algumas vezes o espírito não se encontra mais ligado à matéria, por elos tão íntimo. Por isso é mais acessível às impressões morais, e estas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado comum. Infelizmente, muitas vezes acontece que ao despertar, a natureza corporal se sobrepõe e o faz esquecer as boas resoluções que possa ter tomado. Essa questão aqui, essa resposta, é o seguinte, ela pode ser também levada a se reportar a seguinte situação. Primeiro ele perguntou aqui, vamos ver aqui a pergunta que ele fez. Pode-se eu modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito no sono? Exatamente isso. Então você está dormindo. É muito importante durante a infância você conversar com o espírito. Você falar, confia em Deus, mamãe te ama, papai te ama, eu sou seu amigo, sou sua amiga. Influencia muito, ajuda bastante, principalmente na fase infantil. Mas mesmo numa fase adulta, você pode influenciar o espírito? Sim. Sua mulher está dormindo do seu lado, seu marido está dormindo do seu lado, seu filho está dormindo. Você vai conversar com ele em espírito. O corpo está dormindo, mas o espírito vai perceber. Pode modificar? Pode. Na criança é mais fácil. Mas é o que ele disse aqui, você pode ajudar, pode modificar a ideia? Pode. Agora, acontece que ao despertar, a natureza corporal sobrepõe e o faz esquecer as boas resoluções que possa ter tomado. Ontem eu fiquei sabendo de uma situação aqui, achei maravilhosa. Tem uma senhora, ela tem um netinho de uns 3 ou 4 anos. Um garotinho esperto, brincalhão, só que gosta muito de brincar sozinho. Olhar para a parede, ficar brincando e tal. Eu expliquei mais ou menos para qual que pode ser. Aí ela gosta de mostrar um livro. Achei maravilhoso. O garotinho pro pai dele. Papai,
As crianças imitam, 2, 3 aninhos, imita. Papai, fecha os olhos, vou fazer uma prece. Ele conversa assim com o pai, olha para o microfone fechado. Acho maravilhoso, é muito legal. 48. O espírito de uma pessoa viva é livre para dizer ou não o que queira? Resposta. Ele possui suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. Como tem mais perspicácia, mostra-se mais circunspecto do que no estado de vigília. Então, claro, o estado de vigília é esse aqui que a gente está no corpo. Como espírito, ele tem mais liberdade, né? Tem para agir. 49. Poder-se-ia constranger uma pessoa, evocando-a a dizer o que ela desejaria calar? Resposta. Eu disse que o espírito tem seu livre-arbítrio, mas pode acontecer que, como espírito, ele dê menos importância a certas coisas do que no estado comum. Sua consciência pode falar mais livremente. Além disso, se ela não quiser falar, poderá sempre escapar às importunações, indo-se embora, pois não se pode reter seu espírito como se reteria o seu corpo. Você vai forçar o espírito a falar. Ele pode ter seu livre-arbítrio, ele vai falar ou não. Agora ele pode fugir, eu não quero falar e some. Como o espírito, você não tem como pegar ele. Né? É o que ele está dizendo aqui. Ó. Então vamos lá, de novo. Poder seria constranger uma pessoa evocando a dizer o que ela desejaria calar? Então, eu quero que você confesse um crime. Vamos pegar uma coisa, chamo você. Eu vi você matando, por que você não confessa? Você não quer confessar, você se manda. Me chamou para responder isso? Não sou obrigado a responder, não quero responder. Né? Ou confessar alguma outra coisa. Você tem um livre-arbítrio. E você vai embora, não quero responder isso, some. Ou nem responde nada. 50. O espírito de uma pessoa viva poderia ser constrangido por um outro espírito a vir e falar, assim como acontece com os espíritos errantes? Aí, resposta. Entre os espíritos, seja de mortos ou vivos, só há supremacia pela superioridade moral. E bem deveis compreender que um espírito superior jamais prestaria seu apoio a uma covarde indiscrição. Só a elevação moral pode constranger o outro espírito. Agora, um espírito superior, como eu perguntei, você cometeu crime? Ele não vai fazer essa indiscrição. Ele não vai. O espírito superior não vai fazer isso. Não vai. Não vai. Entendeu? Ó, nota, este abuso de confiança seria de fato uma ação má, mas que não poderia ter qualquer resultado, visto que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, ele confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber, por este meio, de um de seus parentes, se o testamento deste último era em seu favor. Olha só, que a pessoa chamou o outro vivo, vocês estão entendendo? A senhora está entendendo? Ele está perguntando se pode evocar pessoas vivas. A gente diz que sim, é só você dormir que o espírito vai. Agora, eu posso constranger uma pessoa a falar o que ela não quer falar? Bom, eu fiz um testamento, é o que está a resposta aqui. Aí me evoca, a senhora me evoca lá na sua casa. Você botou meu nome no testamento? Isso é possível? Mas eu vou falar ou não, se eu quiser. Vamos ver aqui o que ele diz a esse respeito aqui, ó. Então a pessoa foi chamada para saber se o testamento foi feito em seu favor. O espírito respondeu: sim, minha querida sobrinha, e logo tereis a prova. O espírito respondeu que sim. A coisa era de fato real, porém poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer a pessoa ciente disso
sem que, entretanto, ele soubesse ter sido evocado. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito havia tomado, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em perguntar ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria perguntar à sua pessoa. E esta covardia nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende. Então, olha só, a gente não vai perguntar a um espírito desencarnado o que eu não perguntaria a uma pessoa encarnada. Tem perguntas indiscretas, desrespeitosas. Por que eu vou fazer isso com um desencarnado? Se ele é um ser humano como eu sou um ser humano. Né? E os... Hã? E os espíritos superiores não fazem isso. Não fazem. Não serão indiscretos. O espírito faz fofoca, ó, cuidado com o Gabriel. Tu abre o olho com o Gabriel, hein? Gabriel está tramando lá isso. O espírito não vai fazer isso, ele não vai fazer fofoca. Mas o que ele pode dizer que você é um trabalhador, olha, presta atenção na vida, tá? Toma cuidado com suas finanças, presta atenção e pronto. Ele não vai falar que o Gabriel não vai apontar, não vai fazer isso. O espírito gosta muito de você, vai te ajudar dessa forma. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se encontra no seio materno? Olha, Kardec foi pergunta, né? Está aqui no ventre, está na gestação, a mãe está com 8 meses. Posso evocar esse espírito? Resposta: não. Bem sabeis que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Claro, vai chamar o espírito para quê? Se ele está ali se ligando ali ainda. Né? Agora, uma coisa digna de nota foi a experiência lá da filha da Elizabeth Opert, que lembrava até o momento de nascer tudo o que acontecia. Mas isso é uma exceção, não é o comum. Né? A encarnação só se dá definitivamente no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção, o espírito designado para animá-lo é tomado por uma perturbação que aumenta com a aproximação do nascimento e tira-lhe a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Retorno à vida corporal. Ver o livro dos Espíritos de Retorno à Vida Corporal, união da alma e do corpo. Então, se o espírito está ligado ali ao corpo, ele começa a entrar no estado de perturbação, vai evocar o espírito para quê? Nota: se a evocação dos espíritos errantes sempre dá resultado para nos servir da expressão deles, isto é muito mais frequente para os que estão encarnados. É então principalmente que espíritos mistificadores tomam o lugar dos evocados. Aí você chama lá o fulano não pode vir, você insiste, acaba vindo um espírito mistificador, quer dizer, que engana. Mistificar é enganar. 53. A evocação de uma pessoa viva tem inconveniente? Resposta: nem sempre ela é sem perigo. Isso depende da condição da pessoa, pois se ela estiver doente, poderá aumentar seus sofrimentos. Olha aí. Nem tinha parado para pensar nisso. Mas é sempre mais complicado, né? Você convidar uma pessoa viva para poder se comunicar, né? Nem sempre. 54. Em que caso a evocação de uma pessoa viva poderá ter mais inconvenientes? Resposta: deve-se abster de evocar as crianças de tenra idade e as pessoas gravemente doentes, os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo estiver muito enfraquecido. Não é impossível. Ele
está falando, você deve evitar, para não trazer inconvenientes, né? Trazer perturbação para a criança ou para a pessoa doente. Nota, a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito. Entendeu? No momento a pessoa viva, então tudo é possível, mas tem os seus inconvenientes. Leon Denis que conta algumas experiências, a pessoa evocar o outro que está vivo. Lembra aqui daquele estudo? Evocou a mendiga, e a mendiga não era mendiga, ela não foi rainha não, ela era da sociedade, teve um amante, matou o marido e jogou do penhasco lá em Portugal. Aí não tinha muito tempo, aí eles foram lá em Portugal e souberam da história. O pessoal mais antigo sabia da história. O Leon Denis fez muitas experiências interessantes. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga em consequência do trabalho a que se entrega o espírito, embora ausente? Resposta. Uma pessoa neste estado e que achava o seu corpo se fatigava, respondeu esta pergunta. Meu espírito é como um balão cativo preso a uma estaca, meu corpo é a estaca, que é balançada pelas oscilações do balão. Então você se ressente. Imagine aqui uma estaca aqui, vamos botar uma coisa mais fina, que esse balão pode ser grande ou pequeno. Você bota lá um monte de bola de encher. Está ventando, ele vai balançar, ele vai sofrer os puxões, o vento levando para lá, ou levando para cá. É o que ele falou aqui, o Espírito disse, o meu corpo é como um balão preso a uma estaca. Então o corpo se ressente, às vezes a gente acorda, dormi a beça, mas eu senti alguma coisa, estou meio cansado. O Espírito trabalhou muito e o corpo se ressentiu, entendeu? Se não foi uma noite de sono mal dormida, se não foi... Eu demorei um pouquinho a dormir essa noite. Aí eu acordei bem fatigado, já vim para cá cansado. Já vim para cá pensando em tirar uma soneca aí de 1 horinha. Depois que acabar ali, lá para meio-dia acaba, né? Dá uma descansada. Eu prefiro dar uma descansada do que almoçar. Eu preciso descansar. Você se ressente. Resposta. Vou ver de novo a resposta. Meu espírito é como um balão cativo preso a uma estaca. Meu corpo é a estaca, que é balançada pelas oscilações do balão. Entendeu agora? 5.6. Visto que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando é feita sem precaução, não existirá o perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Resposta: não. As circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condição de fazê-lo. E além disso, eu já não vos disse para perguntar antes de fazer uma evocação se ela é possível? Olha o que o guia está ensinando para Kardec. Antes de você quero evocar Platão, quero conversar com Platão. Posso evocar Platão? Posso. Mas Platão vai vir ou não vai vir? Não sei. Então, Kardec é que evocava, então ele falava com o guia, eu posso evocar o Platão? Posso evocar o fulano e tal? Não, ele não vai poder vir. Sim, ele vai poder vir, evoca. Os espíritos, quando a coisa tem um sentido, uma razão, uma coisa séria, eles ajudam. A gente perguntou, por exemplo, uma coisa diferente. Posso fazer visita fraterna a fulano de tal?
Ele está precisando. Aí o Espírito respondeu: não por enquanto, aguarde 3 semanas. Só na 4ª semana vocês irão lá, poderão ir. Então nós aguardamos. Por quê? Se fosse lá, ia ter algum tipo de problema espiritual. Os guias prepararam a família, o ambiente, para a visita acontecer. Esse problema poderia ser no endereço ou poderia ser aos visitantes? Não, no endereço. Trazer problema para quem vai visitar. Porque você vai num trabalho mediúnico. Você vai num trabalho mediúnico. Então, você tem que pedir autorização antes. Ao invés de ajudar, de repente vai até piorar a situação. Você vai piorar para você. Eles já estão acostumados lá. Eles já estão acostumados com um problema. Aí quando o grupo foi lá, um dos médiuns falou assim, estava tudo preparado, os espíritos estavam todos lá esperando a gente. Aí depois, no final de um mês, o pessoal foi. A gente pergunta, não custa nada perguntar. 57. Quando experimentamos nos momentos mais inoportunos uma irresistível vontade de dormir, isto provaria de estarmos sendo evocados em algum lugar? Isso pode, sem dúvida. Isso pode, sem dúvida, acontecer, mas com maior frequência é um efeito puramente físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repouso, seja porque o espírito tem a necessidade de liberdade. Bem óbvio, né? Então, se eu começar aqui a sentir uma sonolência, uma vontade de dormir, é porque estão me evocando em algum lugar que para eu no corpo ir, eu tenho que dormir. Ele falou assim, pode ser, pode acontecer, mas pode ser físico também. Não acabei de dizer que eu estou querendo dormir, cansado? Acordei precisando de um pouco mais de descanso. Então, pode ser as duas coisas, né? Pode acontecer. Nota. Uma senhora de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, as expressões familiares da criança e pela narrativa, muito exata, de várias coisas que lhe tinham acontecido no internato. Porém, uma circunstância veio confirmá-la. De repente, a mão da médium para no meio da frase, sem que fosse possível obter algo a mais. Neste momento, a criança, meio desperta, fez vários movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo adormecido novamente, a mão moveu-se de novo, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação do espírito distinta da do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Interessante. A avó resolveu falar com o espírito do neto. Aí, a senhora, dona Luzia, quer falar com aquele anjinho do seu neto. Aquele é um anjinho, não é? Aí ele está dormindo na cama, lá do seu quarto. A senhora vai ver que ele está dormindo. Aí a senhora vai evocar o espírito, fazer uma experiência, conversar com o espírito dele. Isso pode? Pode. Foi o que a senhora fez aqui, chamou o espírito do neto. E ele começou a escrever e falar coisas como criança, comprovando que era um menino. Mas de repente ela parou de escrever. Que ele estava escrevendo através dela. Aí ela foi ver no quarto, o garoto estava se mexendo na cama, para lá e para cá. Estava meio que dormindo, meio que acordado. Depois que ele dormiu de novo, voltou a escrever normalmente. Entendeu, dona Luzia? É isso que ele está falando aqui. Item 285. Telegrafia humana. Duas pessoas evocando-se reciprocamente poderiam transmitir seus pensamentos e corresponderem-se? Resposta. Sim,
e esta telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Por que não seria praticada desde já? Ela o é por algumas pessoas, não por todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seus espíritos se desliguem da matéria. E isto é mais uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. Até lá, ela está circunscrita às almas de elite e desmaterializadas, o que raramente se encontra no estado atual dos habitantes da Terra. É a telepatia. Ele está perguntando assim, a gente pode se comunicar, vamos nos preparar para isso. Eu vou falar com vocês em pensamento, e vocês vão me responder em pensamento. É possível eu perceber o seu pensamento e você perceber o meu? Ele está dizendo que sim. Mas a gente tem que estar mais purificado, para estar mais desprendido da matéria. Não está muito ligado ao mundo material. A gente está mais livre dele. Entendeu? Isso que ele está dizendo. No futuro, será assim. Agora, em princípio, isso acontece, né, não com a intenção de se comunicar. Por exemplo, Dona Luzia quer falar com a sua filha, que está lá no trabalho. Ela, e minha mãe está me chamando pelo pensamento. Ainda não é possível, no futuro será assim. Mas quantas vezes acontece? Estou pensando na minha filha, eu tinha que falar com ela. Daqui a pouco ela pega o celular e liga. Ela não percebeu que você queria falar com ela. Não percebeu assim, claramente como nós estamos aqui conversando. Eu acho que sai um pouquinho. Alô, alô. É vermelhinho primeiro? Tá no segundo estágio. No meio. Não, no segundo, na ponta. No segundo. Segundo, tá? É que o som aqui ficou ruim. Mas A bateria acho que está ficando fraca. A pilha é nova. Pilha nova? Off. Não, tem gaveta lateral. Mas tá nova. É uma pilha antiga que você botou ou uma pilha Não, nova? foi. Quer trocar? É porque essas pilhas novas devem se desgastam. Então vamos lá. Está saindo som? Tá. Então quantas vezes a pessoa liga para você e aparece de repente? Transmissão de pensamento. No futuro, não vai mais precisar de celular. Você pensa no outro, outro escuta. Você fala com o outro. Às vezes você pensa numa pessoa, com os 3 dias você Não, está funcionando aqui, não está saindo som ali. Tudo bem até aí? Então vamos encerrar o nosso estudo, está na hora. Semana que vem a gente continua lá no outro capítulo 26. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias aqui presentes, ao nosso Ernesto Rosano, ao Altivo, a Allan Kardec e a toda a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAD. Em nome de vocês, queridos amigos,